Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horário que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Já tem um tempo que eu não gravo aqui pro canal, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Sherman, eu sou advogado empresarial ambiental e também atuo com consultoria agropecuária, né? Focado na área de projetos para crédito e licenciamento ambiental. Já tem um tempo que eu não gravo aqui pro canal, então vou voltar também fazer um pouco esses vídeos, principalmente na área de dicas, na área de gestão de propriedades rurais. Acho um tema bem interessante, acaba não tendo tanto material. E hoje o assunto que eu quero é fazer uma introdução básica ao que seria gestão por processo. A meu ver, é a área mais importante, mais relevante dentro de uma propriedade rural, pensando principalmente quem é gestor de uma propriedade, seja o próprio produtor, seja um gerente, um administrador. É a estrutura mais relevante dentro de um empreendimento agrícola ou pecuário. Seria, né, na minha visão, essa visão de gerenciamento por processos de negócio. É uma matéria, né, que já é bem definida aí na área de gestão estratégica já há algumas décadas, mas não tem tanto material aqui no Brasil voltado para a área, então a princípio eu acho interessante introduzir isso, né, aos poucos e talvez mais para frente a gente pensar em algum curso, alguma coisa nesse sentido. Mas antes eu falei assim, pô, o que é processo, né? Você é advogado, então às vezes lembra de um processo ambiental ou processo judicial, por exemplo, né? O processo administrativo não é nessa ideia. O conceito puxa um pouco, né, essa ideia, mas o processo ela acaba sendo assim, uma sequência de atos que vão levar algo de um ponto A a um ponto B. Basicamente, assim, de forma mais simplificada seria isso, um processo, né? É um passo a passo de algo sair de um local A chegar a um local B. Esse meio do caminho, esses passos aí, eles formam os passos de um determinado processo. E assim, isso é relevante porque a gente tem vários tipos de modelos de gestão, ferramentas de gestão. E a ideia de gerenciar por processos, ela está se desenvolvendo, está se fortificando nas últimas décadas, porque possibilita uma visão muito ampla da estrutura do negócio. Quando a gente pensa numa fazenda, por exemplo, tem uma estrutura de rotina muito parecida com a estrutura de uma indústria, que seja de pequeno, de médio porte, que seja, mas é uma estrutura parecida com a estrutura de uma indústria. Não é uma estrutura parecida com de um prestador de serviço, com uma estrutura comercial. E por ser uma estrutura mais parecida com a indústria, ela tem um nível de rotina muito elevado. E isso torna interessante esse modelo de enxergar as coisas através de processo, né? De gerir a fazenda através do gerenciamento dos processos internos. O que é um ponto interessante aí? Pô, mas o processo é o quê? Eu fazer um fluxograma, né? O fluxograma, por exemplo, é uma forma de estar visualizando um processo, mas quando a gente tenta ver de um ponto por cima, a fazenda ela é toda permeada por processos, né? Tudo que é realizado dentro da fazenda são processos. No caso é que existem situações onde os processos eles não são claros, eles não são bem definidos, onde não tem uma uniformidade nesses processos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 ou 3 vaqueiros lá que trabalham lá na minha propriedade e cada um tem a própria forma de fazer, de guiar as atividades de rotina que ele trabalha. Na prática, cada um tem um processo próprio de fazer aquela atividade. Isso traz desuniformidade de resultados, traz falta de controle para o gestor, para estar verificando índices, né, de verificar a eficiência ou mesmo a eficácia de resultado desses processos. E aí quando a gente pensa de trazer algo para uniformizar, para melhorar eventualmente esses processos e estar integrando eles numa estrutura de projeto, acaba sendo bem interessante a gente olhar isso por cima, né? Eu passar a enxergar a fazenda através dos seus processos. E eu vou ter aí dois grandes eixos que são, né, dois grandes pontos relevantes que seriam a ideia da eficácia dos processos, ou seja, se eles realmente, pelo menos, eles alcançam o objetivo, e a eficiência deles em alcançar esse objetivo. Se ele é passível de ter eficácia e o quanto ele é eficiente de alcançar esse objetivo.
Por que que isso é interessante? Quando a gente pensa numa ideia de gerir por processos e a gente puxa num estudo uma estrutura de gestão mais comum na administração, a gente vai ver que a gente tem 3 grandes blocos de estrutura que o negócio ele é construído. A gente tem a estrutura operacional, a gente tem a estrutura tática, né, que é em meio que o nível gerencial, e a gente tem o estratégico, que é o nível de direção, de administração propriamente dita, de planejamento estratégico. Como que isso se interliga com a ideia de processo? Quando a gente passa a entender que a fazenda ela gira através de inúmeros processos que estão ali, então o ato de pegar o silo com um determinado maquinário, levar ele até determinado ponto, processar e fazer, por exemplo, uma ração total, né? E depois levar isso para o coxo ou para o galpão, por exemplo, ou para um coxo de tip, de hip, que for. Esse passo a passo ele é um processo e ele pode estar, às vezes, chegando no objetivo, mas às vezes pode não estar chegando de forma eficiente. A rácio dele, né, a quantidade de vezes que ele alcança isso de forma eficiente, talvez não seja tão elevada. E como que eu vejo isso? Como se interligam esses três níveis aí dentro da fazenda com uma gestão, por exemplo, processo? O primeiro ponto seria que no nível operacional a gente vai pensar de uniformidade de processo. Do processo ele ser em si executado, né? Quem é o responsável por executar aquela tarefa? A tarefa seria a unidade mínima do processo, né? O processo ele é um passo a passo de tarefas. Quem é o responsável por aquela tarefa dentro daquele processo? É pessoa A, pessoa B, pessoa C. Ok, essa pessoa ela está atingindo eficácia? Tá. Esse é o papel dela dentro daquele processo. Ok. A execução das tarefas do processo ela é ligada à atividade operacional. Então, e a gente mede esse nível de execução conforme ele está sendo definido. Quando a gente começa a definir esses processos, enxergar ele, desenhar esses processos, entender como eles são feitos e como, por exemplo, a gerência e a administração organizam esses processos, a gente começa a perceber se o responsável por aquela tarefa, se ele está agindo em conformidade com o que foi definido. Então, no nível operacional, a gente teria o quê? A boa execução, a execução correta daquele processo que está definido. A princípio, em nível operacional, não vai ter, não que dispense, mas não é obrigação do responsável, por exemplo, pensar em melhoria desses processos, né? Então, seria a função de executar bem as tarefas dentro desse processo. Quando a gente passa a nível tático, a nível gerencial, a gente começa a pensar um pouco diferente, porque essas pessoas elas estão gerenciando a execução dessas tarefas propriamente dita, né, do processo. Então, enquanto no nível operacional aquela pessoa está responsável muitas vezes por uma tarefa do processo ou algumas tarefas dentro do processo, ou talvez até por um processo inteiro, mas pensando do lado da execução da tarefa. No nível tático, no nível de organização, essas pessoas vão estar responsáveis por analisar o quanto esses processos estão sendo eficientes ou eficazes em atingir o objetivo, né, e o nível de eficiência disso. E ele vai estar integrando isso com questões de gestão de recursos humanos, né, então de recursos financeiros, e mensurar também, né, levantar dados sobre mensuração de eficácia e de eficiência. Então, isso vai levar a uma perspectiva bem interessante, que o nível gerencial vai ser ali quem seria responsável por manter aquele processo como um todo sendo executado, e não em se executar necessariamente a tarefa. Quando eu passo para o nível estratégico, o nível de administração dentro da empresa, aí eu começo a pensar um pouco diferente. Aí eu estou pensando um pouco em arquitetura desse processo, em design do processo. Então como eu trabalho de forma que eu desenhe esses processos para se tornarem mais eficientes, para se tornarem melhores e para se alinharem com estratégias de projetos de crescimento e desenvolvimento que a propriedade tem. Então, esse nível de pensar os processos e desenhar eles, modificá-los,
de forma a melhorar esses processos, o funcionamento deles dentro da rotina da empresa, pensando aí a médio e longo prazo, aí isso já é função do estratégico, função da administração, do proprietário, que for, ou de um consultor, um assessor, ou mesmo ele, o gerente, às vezes, muitas vezes também faz um pouco do papel do estratégico, isso é comum também. E não que os funcionários da operação, por exemplo, ou do nível mais inferior no tático, eles não vão ter lugar aí para poder estar ajudando a desenhar esse processo, né? Então, só não é uma obrigação, mas se um determinado colaborador, por exemplo, ele consegue colaborar, ele tem uma visão boa, né, por cima, é interessante integrar esse tipo de visão para poder entender o funcionamento a médio e longo prazo. Então a gente tem a princípio esses três pontos, né, o operacional, que se vincula com os processos pela boa execução das tarefas, o tático, que se vincula com processos pela boa execução do processo como um todo, e as mensurações de níveis de eficiência e levantamento de dados em si, e o estratégico, que efetivamente desenha esses processos, ou redesenha eles, ou modifica, exclui ou inclui novos processos. Tudo isso pensando que é dentro de uma estratégia global, né, dessa propriedade rural, de pensando como que eu vou estar daqui 5 anos. Eu quero estruturar um confinamento, ou eu preciso estruturar um confinamento para daqui 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, eu tenho uma oportunidade para isso. Eu tenho que pensar que meus processos eles vão começar a mudar de acordo eu vou guiando a fazenda dentro desse objetivo. Eu quero aumentar a minha produção de leite, eu preciso comprar uma quantidade determinada de vacas ou de bezerras, dependendo do prazo que for. Preciso criar um planejamento de aquisição de animais. E isso vai modificar a estrutura de gerenciamento da fazenda, produção de forragem, a produção de ração, o cálculo de volumoso, o responsável por questões de nutrição ou de sanidade. E essas modificações elas vão ser alterações de processo, né? E aí fica a cargo do gestor ali e de quem estiver auxiliando ele, de estar pensando e desenhando esses processos de forma a se tornarem o mais eficientes possíveis e o mais alinhados possível com essa estratégia de longo prazo da empresa. Enquanto a nível tático, a gente está pensando em pegar esse processo que veio desenhado e fazer ele cumprir o objetivo dele, e no operacional fazer as tarefas serem bem executadas para garantir a viabilidade desse processo. Tranquilo? Não vou estender muito aqui, já passou um pouco de 10 minutos, né? Então, para não ficar maçante, é um pouco mais de introdução sobre o tema. E a gente vai estar desenvolvendo, eu acredito que a gente consiga rodar mais aulas sobre esse tema. É um tema bem interessante, que infelizmente ainda não tem tanto material no Brasil fora da doutrina especializada, né? Fora de quem atua efetivamente com isso em grandes corporações. É algo que está começando a se desenvolver, é um tema interessante para quem é gestor, para quem almeja a gestão, ou mesmo para quem está a nível de administração, a nível de direção dentro de uma propriedade rural. Tranquilo? Então, até mais aí, fiquem com Deus. Qualquer dia desse aí chega um vídeo novo com a gente começando a aprofundar um pouco mais sobre cada um desses assuntos aí dentro da ideia de gestão do processo. Essa foi a dica de hoje. Clica aí para dar um like aí, segue o canal, coloca para inscrever aí, vai seguindo a gente que a gente, de vez ou outra, vai estar mandando material aqui nessa área de gestão para vocês. Tranquilo? Até mais. Tchau.